Bom, vamos aqui começar, nem que seja esse iniciozinho. Então, essa é a minha primeira live sozinha, né? E é tão engraçado porque a gente começa a fazer isso com tanta espontaneidade, que é conversar com as pessoas, falar sobre o que a gente já conversa aqui, né? Sobre imagem, comunicação, conexão com as pessoas. E eu acho que também por conta disso que a gente vai conversar hoje, que até Rafa perguntou qual o tema de hoje, hoje a gente vai falar aqui, Rafa, eu lancei há uma semana atrás uma caixinha perguntando se você tivesse 1 hora de consultoria comigo, se você ganhasse 1 hora de consultoria comigo, o que você queria que eu te ajudasse? Em que você queria que eu te ajudasse, né? E aí eu achei que algumas pessoas iam escrever, né, colocar uma caixinha aqui, uma mensagem ali. Foi assim, foi muito legal receber tanta mensagem. As pessoas, elas realmente se jogaram aqui, colocando no feed, que é a parte aberta, né, e foi exatamente esse o combinado que a gente fez. Várias pessoas me enviaram por direct, então não queriam se expor tanto. E aí o que é que eu fiz? Nesse momento, nessa live que a gente está aqui agora, a gente vai dar prioridade para as pessoas que colocaram não só a sua mensagem de uma forma muito aberta, né, para me perguntar como é que elas poderiam guiar alguma questão que elas estavam trazendo, mas de um jeito muito corajoso. Porque nos dias de hoje, o fato que a gente tem muito de vamos maquiar tudo para poder aparecer o nosso melhor, e não é nem só uma intenção de não ser real, mas é porque a gente realmente quer ser visto no nosso melhor, do jeito que a gente tem de melhor, né? Então, eu agradeço já desde o início a essas pessoas que chegaram aqui, que fizeram a sua pergunta, que colocaram a sua questão. A gente interagiu antes. Então, assim, o que eu vou trazer aqui é muitas vezes uma percepção que vem antes da escolha, né? Antes de muitas vezes quando a gente está aqui, um de frente para o outro, eu chego para você e te dou uma orientação profissional para a tua imagem, isso aqui, ó, vem muito antes, que é o que eu estou escrevendo bastante agora. Isso aqui vai muito além do que se vê. E isso tocou muito para mim, porque é uma realidade que eu tenho de entender cada vez mais que quando a gente busca essa questão de se conhecer, de perceber o que é que a gente tem de melhor, o que é que de fato o que é que faz brilhar, né? E o que é que não é tão legal, que a gente pode muitas vezes ou olhar do lado e dizer assim, como é que eu peço uma ajuda, né, para poder trabalhar isso, ou de certa forma potencializar aquilo que você tem de muito bom e se destacar por isso, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui essa pergunta que eu até falei para a Rebeca, né? Que é, se você ganhar 1 hora de consultoria comigo, o que mais quer que eu te ajude? Isso vem de umas aulas que a gente teve no Corpo Explica, né? Na minha formação. E uma das coisas que eles perguntavam para as pessoas que iam lá para resolver as suas questões, né? Circunstanciais, algumas dores que muitas vezes as pessoas não sabem nem tá descrevendo isso, mas elas podem trazer. E aí sim a gente vai trabalhar. Mas eles perguntavam, se um gênio da lâmpada aparecesse na sua frente, qual era o seu desejo? O que é que você gostaria que ele resolvesse? E aí é tão engraçado que a gente acha, é até bobo. Eu queria ficar rico, eu queria ficar magro, eu queria ficar sarado, eu queria ter um relacionamento. Então, assim, a gente vai muito mais no final do que é o processo do que necessariamente o que vem antes. Então, essa questão de quando a gente coloca para as outras pessoas o que é que elas têm como desejo, o que é que realmente elas querem que se resolva, que possa ser trabalhado, elas travam. Então, perceber isso foi o que me fez muitas vezes buscar o que o cliente que está na minha frente, ele não consegue dizer. E não consegue, não é por falta de abertura, não é por falta de confiança, não. É porque está tão acostumado a apagar os incêndios, a resolver o que é de bronca, o que dá, deixa eu ver, eu estou numa festa, vou procurar uma roupa, meu cabelo está assim, eu vou resolver. Então é sempre o resolver e nunca buscar o que é, de fato, a base desse iceberg, né? Então, o que foi que me levou a fazer essa pergunta? Foi exatamente esse ponto que eu achei bem interessante das pessoas não conseguirem contextualizar, às vezes, o que elas mais querem que se resolva.
E quando eu trouxe para cá, eu achei que fosse até ter uma certa facilidade, porque toda vez que a gente está falando de imagem, então é algo percebido, então às vezes é mais palpável, né, por algumas pessoas. E não. E continuou sendo essa... Poxa, é tão difícil, eu tenho mais questões para resolver, eu não sei exatamente o que é que eu posso te perguntar. Então, é daqui que a gente vai partir, tá certo? Então, eu coloquei aqui que essa pergunta foi exatamente por perceber que a maioria das pessoas que diziam que não conseguiam fazer boas escolhas ou escolhas acertadas para sua imagem, a questão não é porque elas não conseguiam isso ou porque elas não tinham essa informação ou essa forma de chegar nesse ponto. Mas foi principalmente porque as pessoas têm dificuldade em desejar aquilo que mais querem expressar. Então, entende que isso vem muito antes, às vezes, do fato do que você escolhe. Perceber que você está tão acostumado, como eu falei, a apagar incêndios, a dar um jeito, a até se acostumar que, isso aqui se der certo, ótimo. Se não, não. Então, não é mais essa energia que eu quero rondando, nem a mim, nem aos meus clientes e nem às pessoas que chegam aqui, às vezes perguntando alguma coisa de forma muito direta, como se fosse uma dica, e que no final das contas, se a gente não for um pouquinho mais além, né, do que a gente está vendo, a gente não vai conseguir fazer uma outra escolha acertada, certo? Então, aqui eu coloquei o que eu chamo de trilha do querer. Então, essa trilha do querer, ela parte já do desejo. Se você não consegue desejar alguma coisa que você quer para si, fica muito difícil a gente percorrer essa trilha e chegar no final, que é exatamente como a gente chama do resultado. O resultado percebido, o resultado expresso. Então, o principal disso aqui, se a gente fosse dizer assim, o que é que tem nessa live inteira, vamos começar a exercitar os nossos desejos. E os nossos desejos, eles não precisam ser o tempo inteiro algo que vai sanar um problema, que vai agradar a uma outra pessoa, ou que vai fazer qualquer coisa do daqui para fora. Ele tem que vir daqui. E o que eu estou falando não é uma coisa só emocional, é uma coisa que realmente faz parte da gente, para poder, quando a gente olha, né, para quem está aqui do lado de fora, a gente olha para fora e a gente vê que tem dentro a nossa porção, a nossa essência. E que é tão difícil, às vezes, falar de palavras que estão muito batidas, né? Essência, a sua melhor versão e tudo mais. Então, o que eu estou trazendo aqui não é para cada um, que aqui eu já trouxe algumas perguntas que as pessoas me mandaram e aí vai ter uma resposta, mas principalmente aprendam e queiram e exercitem o desejar. O desejar é o mínimo. É o mínimo. E é ele que desencadeia toda a cadeia, né? Toda essa construção do que a gente vai dizer que isso aqui é realmente o que eu pensei, tá? Então, primeiro vem o desejo, que é a nossa vontade. Em seguida é o que vem a escolha. Se você não deseja nada, fica muito difícil escolher alguma coisa. Se você vai numa loja e dizem assim, você tem 5 minutos para levar aquilo que você quiser, você muitas vezes vai colocar nesses 5 minutos, gratuitamente, você vai levar para casa um monte de coisa e nada daquilo vai resolver, porque você não tinha ideia do que é que aquela peça vai fazer sentido na sua vida. Então, primeiro, desejar. Segundo, sim, é a parte do escolher, que é essa parte da intenção. Então, o desejo, ele vem de forma emocional, mas logo em seguida a escolha, ela vem pela sua intenção, certo? Depois, a gente vê a expressão, que é exatamente essa construção do querer, depois do selecionar e aí sim do aparecer. Então, essa expressão tem a ver com um resultado inicial, né? Que é a quarta fase dessa nossa trilha, que é a percepção. E quando a gente fala percepção, a gente sempre acha que é o outro que está percebendo. Só que a gente tem que entender que antes de qualquer pessoa perceber, a gente tem que estar muito alerta se aquilo que a gente escolheu ou como nós estamos, seria uma pessoa que a gente dá uma olhada ali e dizia, eu quero ficar perto dela. Que é exatamente desse jeito que a gente funciona. Fico perto ou corro. Né? Que o nosso sistema emocional, o nosso sistema límbico. Então, nessa quarta fase, a gente tem que entender que existe a percepção, né? A autopercepção e existe também a percepção externa. E aí, por último, vem a consequência, que eu chamo de responsabilidade. Percebem que nesses 5 passos que a gente está fazendo, até chegar ao final, o último, ele é até um pouco forte. Imagine, quer dizer que se eu vou escolher uma blusa hoje aqui para estar na live, eu tenho a responsabilidade disso? Tem.
Se você vai escolher a cor dessa blusa, se você vai escolher o modelo dela, o material dela, como o seu cabelo vai estar, é a sua intenção que começou lá no início com o desejo e ela está se prontificando aqui, a quem vai levar é você. Então é por isso que muitas pessoas inconscientemente, elas não conseguem desejar, porque inconscientemente elas sabem que o finalzinho dali vai voltar para elas. Só que é tanto receio de dar errado por várias questões de dores existenciais de cada pessoa pelos seus traços, que elas não sabem o que fazer com isso e aí elas nem desejam. Então vamos começar a partir de agora, já que a gente tem aqui esse canal e que isso aqui é um pontapé para poder a gente estar conversando mais próximo, que esse desejo, quando eu perguntar qual é o teu desejo para isso que você me perguntou, me diz. Não porque eu vou te falar alguma coisa que aí sim você vai acertar. É para que, no caso, o que eu estou falando para você, ele tem sentido para você. Para você levar para frente com você e você olhar e dizer assim, é exatamente desse jeito que eu queria estar. Certo? Então, vamos lá. Essas 5 questões que eu falei em relação a desejo, escolha, expressão, percepção e consequência, ela vai dar, essas 5 questões elas vão dar na mesma base. Que é como se fosse assim, todo mundo faz uma pergunta diferente, as pessoas elas chegam de uma forma diferente, mas no final das contas, todo mundo calha no mesmo lugarzinho. Que é exatamente dizer assim, como é que eu me sinto mais seguro para fazer essas escolhas mais acertadas? Pensa em qualquer coisa em relação à tua imagem, à tua comunicação. Se você fosse perguntar a uma outra pessoa, você ia perguntar, me diz alguma coisa que me deixe mal? Ou então que não me deixe interessante, que não me faça crescer, que não me faça destacar? As pessoas não perguntam isso. E se elas não perguntam, elas querem inclusive saber o que não, para poder nem acessar esse lugar. Certo? Então, o caso dessas 5 questões que eu coloquei, dessa trilha, desde o desejo até a finalização, que é a responsabilidade, a gente vai calhar nesse ambiente que é para trazer segurança. Então, toda vez que vocês trouxerem aqui, Micheline, eu queria um corte de cabelo, eu queria uma sugestão de uma forma de eu me apresentar no vídeo, o que seja. Me diz a tua intenção, me diz o teu desejo, que fica muito mais fácil de eu estar contribuindo com vocês de uma forma mais personalizada. E o personalizado não quer dizer que só você vai ter, não. Mas é o que você está tendo, é aquilo que você realmente quer carregar, tá bom? Percebendo essa dificuldade, né, que muitas pessoas acabam não conseguindo expressar esse desejo e tudo mais, é que eu fui buscar muitas ferramentas que eu olhasse para as pessoas e eu conseguisse fazer essa leitura a partir do rosto delas, do corpo delas, um jeito de entender como era o funcionamento da mente dessa pessoa. Ah, para que isso? Isso é mágica? Não, não é mágica. Isso é exatamente a ciência de você entender, de fazer a leitura corporal para a gente guiar para os seus traços de caráter, traços de comportamento. E isso lhe dá um poder tão grande, que hoje, se eu estou aqui fazendo esse vídeo, é porque eu sei que a minha oralidade ou a minha comunicabilidade, ela é simplesmente metade do que eu tenho aqui em pessoa. O que adianta se eu tento muitas vezes olhar para o lado do que eu não tenho e eu esqueço isso daqui? Como é que eu posso entender que o melhor é o que me falta do que o que eu tenho e o que me destaca? Então, é nesse lugar, é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui, a partir de agora, qualquer desejo, qualquer pedido. E o que for abrir nessa câmera é para comunicar a cada um de vocês que quem está aqui é a Micheline que olhou para dentro e viu que muita coisa do lado de fora não fazia tanto sentido se ela não olhasse para dentro e dissesse assim, tem que ter 50% seu aí fora que lhe representa aqui dentro. Tá joia? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a parte prática. Tudo isso foi para falar como é que eu cheguei a cada uma dessas perguntas e eu digo assim, vai por esse caminho? Não faz tanto disso aqui, não. Potencializa mais isso daqui na tua imagem. Porque quando a gente olha para esse lado, a gente não está dando uma dica genérica. Essa mesma condução que eu estou trazendo para uma pessoa, ela vai servir para muitas. Mas, principalmente, é aquela pessoa que está recebendo, porque quando eu fui olhar as fotos dela, o que ela me pediu, os desejos de imagem, a gente está condicionando uma intenção daquilo que a gente está escolhendo para que essa pessoa consiga comunicar de uma forma muito clara. Tá joia?
Então, vamos aqui a primeira pessoa que mandou a pergunta no aberto, certo? E colocou exatamente a intenção dela, o desejo que ela tinha. Então, Fana Neri, ela me perguntou: eu queria incluir mais cor no meu visual, porque ele é muito neutro e eu quero expressar mais leveza, criatividade e jovialidade. Então, assim, isso aqui é o que ela me escreveu no aberto e é o que a gente vai conversar. E muita coisa do que a gente conversou no direct, ele contribui para o entendimento do que a gente vai dizer aqui, tá? Então, uma coisa que eu fiz foi dar uma olhada no perfil de Fana, dar uma olhada exatamente na relação que ela tem de expressão no rosto, nas 5 áreas. E o que é que ela me trouxe? É um perfil extremamente agregador. Então, quando eu olho para a Fana, não só o que ela expressa de muito claro para a gente, no seu sorriso mais aberto, no seu olhar mais cativante e naquele que faz essa troca muito intensa e muito acolhedora, a gente olha que essa pessoa que chegou aqui e me pediu mais leveza, criatividade e jovialidade, ela muitas vezes quer uma intenção de se olhar naquele momento e se encontrar, mas é, uma calibrada. Não é nada que a gente vai precisar fazer, sair do 8 ou 80, porque ela já tem muito dessa energia do que ela está me pedindo nela. Então, vê que coisa legal isso aqui. Não é só simplesmente você chegar e você dizer, pinta o cabelo mais claro, sei lá, bota um batom vermelho. Não é esse o lugar. É olhar para a pessoa como uma pessoa, do que ela já traz de energia, do que ela já traz como intenção e personalidade, e a gente trabalhar em cima disso, certo? Então, para a Fana, o que eu coloquei? Para elementos de linhas mais inclinadas, ela vai conseguir equilibrar todas essas linhas curvas que ela traz, não só na parte do rosto, como no corpo também, que entrega essa intenção dos traços dela. Mas, quando a gente coloca uma linha mais inclinada, tanto na escolha dos óculos, quanto nessa, por exemplo, nessa gola que é mais V, ela dá uma intenção de mais dinamismo. Então, pensa que tudo isso, Fana, você está aqui, né? Pronto. Então, pensa que tudo isso que você já tem, já contribui para muito do que você já entrega. Então, esse ajuste que a gente vai fazer, muitas vezes, é uma intenção de cor mais alegre do que as neutras que você está usando. A gente não está falando aqui que a sua cartela de cor, o que combina com harmonia no seu rosto, é exatamente a cor vibrante. Pode ser que ela não fique tão boa, mas a questão é porque ela te entrega o que você enxerga no espelho e é o que você entrega para o mundo, um jeito mais vibrante de ser. E se você cortar o cabelo um pouco mais curto, vai tirar esse peso, muitas vezes, desse cabelo mais reto que você tem hoje. Eu não sei também se você alterou alguma coisa, mas nas fotos atuais, a gente está falando desse direcionamento, certo? Mas um corte de cabelo mais leve, essa questão de você colocar cores mais vibrantes perto do rosto. E esse óculos que ele deu uma puxada, porque o teu, se eu não me engano, ele é um pouquinho mais reto, ele vai trazer essa leveza que você vai completar exatamente o que você já traz em você, tá? Então, vamos para a segunda pergunta, que foi de Andresa. Então, para falar a verdade, tanto Andresa quanto Keila França me perguntaram a mesma coisa. Como é que eu posso expressar mais segurança e credibilidade? Só que Andresa, ela acrescentou que queria expressar mais segurança e credibilidade sem parecer careta. E Keila não. Ela quer segurança e credibilidade naquilo que ela está como intenção de imagem. Então, eu vou dizer o que é de uma forma geral, que vai agregar para as duas, e cada uma a gente vai pontuar. Então, no caso de Andresa, ela tem a estrutura, tanto de rosto quanto de corpo, mais densa, mais firme. E toda vez que a gente olha para estruturas mais, quando a gente fala mais retilíneas, com formas mais estáveis, a gente traz mais uma segurança para quem está olhando do que a parte das curvas, dos ângulos, pessoas que são mais triangulares. Então, Andresa já traz isso que ela já está me pedindo, né? Que é a questão da segurança, que é a firmeza, e a credibilidade, que é voltada para a confiança. E onde é que a gente encontra confiança e firmeza em elementos visuais? 3, a gente já pode pensar aqui rapidamente para qualquer pessoa. Cores mais escuras entregam isso do que cores mais claras e vibrantes. Ela entrega mais segurança, ela entrega mais credibilidade. E não precisa ser o preto, marinho, verde musgo, vinho. Todas as cores mais escuras e mais fechadas, elas vão entregar mais isso.
A outra coisa são linhas mais retas, grossas. Então, onde é que a gente encontra isso? A gente pode encontrar num óculos que tem a estrutura mais reta, num brinco, que o meu aqui ele é bem curvo, ela pode estar entregando um brinco de forma mais retilínea, né, com um design mais retilíneo. Peças de roupas que sejam realmente como se fosse uma alfaiataria, então é mais cortada, mais reta, mais estruturada. Então isso faz com que entregue essa proporção de segurança no visual e de confiabilidade pelas linhas retas e pela forma mais retangular ou quadrada, certo? Só que Andresa, que já tem essa estrutura que eu falei, o que a gente vai fazer é, se eu pegar esses 3 elementos e colocar nela, eu vou reforçar essa intenção de imagem, mas eu vou afastar a parte da comunicabilidade dela, do que ela tem de acesso e ela precisa dentro do trabalho dela, não pode ser tão distante. Então, no caso de Andresa, ela mantém o que ela já tem da estrutura corporal, facial, do que ela já entrega, né, na expressão dela. E a questão do que a gente vai colocar em Andresa são cores mais intensas, mais vibrantes, que inclusive é da cartela dela. Então, só o fato de você equilibrar esses 3 pontos e não colocar um, você está tirando um pouquinho dessa força que tem, porque ela já tem no conceito estrutural dela, tanto de rosto quanto de corpo, essa entrega. Em relação à Keila, ela é mais curva. Então, ela tem esse traço de uma pessoa mais empática, mais acessível, uma pessoa que normalmente ela é mediadora de conflitos. O rosto dela diz muito sobre isso. Então, assim, apesar da gente não estar mostrando isso, tentem imaginar uma pessoa desse jeito, que ela tem um sorriso largo, um olhar acolhedor. Então, se ela já traz isso e ela está pedindo mais confiabilidade, credibilidade e segurança, pode ser que ela esteja precisando disso em alguma situação da vida dela. Em algum momento que ela precisa incluir um elemento para poder aquilo dar um equilíbrio, muitas vezes na energia mais yin, que é a energia mais feminina, que ela já tem, certo? Então, no caso de Keila, a gente vai colocar mais linhas retas, cores mais escuras e esse olhar de peças que deem mais estrutura. Não precisa ser tudo junto, porque pode ser que distancie ela também até dela mesma, porque a gente, às vezes, quando se coloca no oposto, a gente não se reconhece, mas ir testando essas inclusões de elementos no óculos, nos acessórios que ficam mais perto do rosto e na própria estrutura aqui de blusa, blazer, colete, que são peças que realmente vão entregar com uma clareza maior nessa tua comunicação, tá joia? Agora, no caso de Maria Tassiana. Maria Tassiana, ela trouxe: Micheline, como é que eu posso deixar meu visual mais leve, sem parecer desleixado? Porque as pessoas me acham muito séria, muito segura demais e isso acaba me afastando. Veja o que são as coisas. Aí vem uma e pede que seja mais, né, me mostra mais segurança, me mostra mais uma forma mais estruturada, enquanto que outra pessoa, ela já tem isso, mas dentro do ambiente dela, ou dentro das relações que ela tem, tanto sociais, quanto profissionais, quanto pessoais, isso atrapalha. Então, entende quando a gente vem aqui e vai dar um tipo de direcionamento a cada pessoa, eu preciso olhar para essas pessoas e dizer assim, deixa eu ver quem você é, o que você já traz, para poder a gente fazer um caminho para chegar ali, sem precisar sair desse ponto lá de trás. Muitas pessoas vão precisar, sim, sair desse ponto para chegar lá no outro lado. Outras pessoas não. O que elas precisam, é sair daqui e dar só um pulinho. E aí está resolvido o problema dela, né? Então, em relação a Maria Tassiana, ela me pediu isso. E aí, o que é que eu fiz? Eu tô quase um stalker, né? Porque eu tive que olhar a foto de todo mundo, então é aquela história. Se você não atualizou a sua foto, na próxima vez que eu trouxer esse tipo de abordagem, por favor, atualize. Então, no caso de Maria Tassiana, ela me pediu isso aqui e a gente colocou, eu dei uma olhadinha no perfil dela, né? Então, ela tem traços e feições que expressam uma pessoa muito, muito, muito disciplinada. Além disso, ela expressa como é uma pessoa de ar estruturador, de um perfil estruturador e bem estável. Então, pensa, como é essa pessoa? Ela pode não estar aqui, mas o que a gente percebe é uma pessoa que traz linhas mais retas, sorriso mais contido, e isso não está nada errado. Se eu tenho esse meu sorriso largo, eu ganho em algumas coisas e eu perco em outras, mas isso é uma questão que eu tenho que respeitar primeiro a quem eu sou.
Então aí cabe a mim escolher os ambientes, as pessoas e aquilo que eu posso entregar da melhor forma que me favoreça e que ajude a mais pessoas, a essas pessoas que querem estar aqui comigo, não é isso? Então no caso de Tassiana, eu não sei o trabalho que ela faz, eu não sei as pessoas que ela convive, mas o que eu sei é o cenário que ela leva principal, que é ela. O rosto, o corpo. Então, ela é uma pessoa realmente que transmite isso. Então, imagine essa pessoa ser chamada para organizar alguma coisa. É ela a pessoa. Por quê? Porque ela já entrega isso como parâmetro principal do que ela tem de habilidade, né? E aí, o que eu coloquei? Ela hoje tem que suavizar um pouco a questão dos cabelos que estão bem escuros. Então, se não for uma foto antiga, a foto hoje dela de perfil tem um cabelo bem escuro. Então, com um semblante um pouco mais contido, isso aí realmente faz com que reforce esse peso que ela está olhando ou esse distanciamento que ela está tendo dessas pessoas que ela está querendo se conectar, certo? E os óculos dela hoje em dia também estão mais retos. Então, lembra do que eu estava falando lá para as meninas? De se você quer tudo isso, você vai reforçando linhas mais retas, grossas, formas mais quadradas e cores mais escuras? Então, o que a gente vai fazer no caso de Tassi é suavizar um pouco esses outros elementos, não precisam ser todos, mas ela vai entendendo quais são os pontos que ela pode suavizar, se isso é a intenção dela, ok? Então foi isso que eu coloquei aqui. E uma outra coisa, estrutura de cabelo e textura de cabelo. Isso aqui é uma textura de cabelo rebelde. Se eu digo o que eu quero dizer aqui a vocês de forma, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, eu sou uma pessoa que comigo isso é preto no preto, branco no branco. É tipo assim, eu ia ter que fazer uma escova antes, eu ia ter que dar uma mudadinha em algumas coisas para poder convencer um pouquinho melhor, né? Então, nesse caso dela, então o que a gente vai fazer é, caso ela realmente queira isso, essa leveza para poder se conectar com as pessoas e criar uma certa acessibilidade e abertura, então ela vai suavizando esses elementos que ela já tem nela, tá bom? Então, vamos agora falar de outra pessoa que é Zielânia Karina. Então, vamos aqui. Zielânia, ela mandou para mim, Micheline, eu quero saber qual é o corte e coloração que fica bem em harmonia com o meu rosto. No caso de Zielânia, ela tem uma questão que é exatamente, ela quer harmonia com o que ela já tem no rosto. Então, eu vou trazer um ponto. Eu não trabalho com essa questão de cor de cabelo, ou de cabelo não, de corte de cabelo, de estrutura de corte por formato de rosto. Primeiro porque o formato do rosto é um elemento só que a gente tem no rosto inteiro para poder analisar. Então, se você faz tudo isso para um corte de cabelo só contando com um elemento, a gente tem que entender que a gente está dando muito valor a uma coisa só, que é exatamente o contorno, e que é onde o cabelo acaba ficando por cima. Então, nesse caso, a gente leva em consideração logicamente, o formato do rosto, mas todas as feições. O tamanho da testa, a curvatura da testa, se ela é mais angulosa, se no perfil como é que fica, o tamanho do nariz, o formato dos olhos, como é a tua boca, o teu queixo é pouco, é muito, é mais angular. Então, pensa que o teu rosto, ele não só é a única parte que muita gente acaba dizendo assim, eu quero um corte de cabelo para o formato do meu rosto, ok? Então, a gente fica já combinado para as próximas vezes, quando vocês forem escrever alguma coisa sobre corte de cabelo, a gente não vai falar corte de cabelo para formato de rosto, tá? Então, no caso dela, ela tem também a estrutura bem retinha. O rosto mais quadrado, pelo menos o que eu vi na foto, mais quadrado, mais retangular. Tem os traços bem retilíneos, o olhar, a boca também. Então, ela tem muitas linhas retas no rosto. Quando a gente fala em harmonia, a gente está falando de repetição. Como ela não me disse qual era o desejo de imagem dela aqui explícito, então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima apenas daquilo que ela me trouxe, que foi, eu quero harmonizar com o meu rosto. Então, quando a gente fala de harmonia, que é repetição, a gente vai repetir, no caso, o que ela já tem no rosto. Então, para o corte de cabelo, se a gente for repetir, a gente vai trazer linhas mais retas também, que ele vai harmonizar com aquilo que ela já tem. E no caso da coloração, tem outras formas de analisar, mas principalmente ela vai achar 2 pontos no rosto dela que entram em harmonia. A questão da diferença da cor do cabelo, da cor dos olhos e da cor da pele. Então, normalmente, quando a gente pinta, né, colore muitos cabelos, a gente vai ver a raiz do cabelo, a diferença entre essa cor daqui da pele com a raiz do cabelo e os olhos. Então, no caso dela, ela tem olhos claros, pele clara e o cabelo de médio a escuro.
Então, o que é que a gente pode pensar assim? Se for em harmonia, a gente vai repetir essa questão no cabelo dela, da coloração. A gente vai deixar uma parte mais escura e a outra parte mais clara em mechas. Porque ela tem tanto a tonalidade mais clara na pele e nos olhos, como tem a questão da raiz do cabelo, que o dela parece ser natural e ela pode manter. E em questão do corte, foi o que eu falei, é a estrutura mais retilínea, se for só por harmonia. Mas, quando a gente está falando aqui em relação a desejo, veja que isso pode mudar completamente. Se ela quiser se manter com esse ar, que é exatamente da estabilidade, da confiabilidade, ela vai continuar repetindo em outros elementos do rosto ou perto do rosto essas mesmas linhas. Se ela disser, não, eu não estou satisfeita com isso, tem muita coisa aqui em mim, está travando e eu não estou conseguindo fluir para essa comunicação com as outras pessoas, ou no meu ambiente de trabalho, ou com as pessoas socialmente, ou em relacionamento, então a gente vai neutralizar, ou a gente vai amenizar com outras formas, que seriam linhas inclinadas, cores mais claras, né, na tonalidade. Então, veja que são outros elementos, mas como ela pediu harmonia, a gente está entregando harmonia, ok? Então, Rebeca H. Real, né, que até apareceu por aqui. A questão de Rebeca, ela me perguntou: qual é o corte de cabelo para o meu formato de rosto? Não precisamos mais repetir. Então, mas ela falou que expresse liberdade, paixão e leveza. Então, vamos pensar agora numa Rebeca que a gente pode estar vendo aqui na bolinha, mas a gente vai imaginar a Rebeca, uma pessoa de linhas de rosto e feições bem inclinadas, o nariz projetado, o queixo apontado, a pele branca, o olhar, aquele olhar que vai lá e se conecta, e o cabelo super, super, super ruivo. Me digam se, pensando numa pessoa, né, desse jeito, mais audacioso, mais ágil, uma pessoa dinâmica feito essa, e ela me pede mais liberdade e paixão, a gente precisa incrementar mais alguma coisa aí nesse caso de Rebeca? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui é pegar o desejo que ela me pediu no final, que é mais leveza, e aí a gente vai começar a pensar no que ela já tem como essa proposta de identidade, na forma com que ela já entrega toda essa personalidade que ela tem, extremamente sanguínea, que a gente chama, que é extremamente dinâmica, e a gente vai pensar, pera, isso tudo está fazendo de forma positiva nas suas conexões ou tem alguma coisa atrapalhando? Caso tenha, essa leveza como desejo pode ter sido exatamente solicitada no meio de todas as outras que ela já tem, como uma forma de, vamos amenizar um pouquinho esse ruído, caso tenha? Então, no caso, não é para você, de uma hora para outra, trocar esse ruivo todo que lhe estabelece, que lhe entrega a presença. Mas você pode amenizar um pouco a intensidade dele. Porque quando a gente entrega, é aquela mesma questão que eu levei com as meninas que queriam mais confiança, segurança. Se a gente entrega muitas linhas dinâmicas, né, no rosto que a gente já tem, a gente já coloca outros elementos, que são exatamente essa questão da intensidade da cor no cabelo. Então, a gente reforça como se fosse a nossa comunicação em intensidade. E isso, às vezes, ao invés de fazer com que as pessoas fiquem empolgadas, elas, às vezes, se distanciam um pouquinho, porque elas não estão na mesma frequência. Então, dependendo de onde você estiver, para o que você quiser, né, dentro do seu trabalho ou dentro das suas relações, se isso aqui for um ruído, a gente pode amenizar um pouquinho a tonalidade apenas do ruivo, que ele já entrega muita força, ele já entrega realmente essa questão da intensidade, né, na nossa comunicação, ou em qualquer coisa que a gente usar, vermelho e laranja, ele já dá essa vibrância. Então, aí você vai pensar direitinho, para isso que você quer. Se você amenizando um pouquinho a próxima tonalidade, que eu vejo que você sempre está oscilando a questão do tom de cabelo, se isso daí vai ser um ponto positivo para o que você quer como leveza, tá certo? Da tua comunicação. Porque no seu caso, a sua leveza não é para ser um ar mais dinâmico, pode ser uma leveza para que as outras pessoas elas consigam entrar na sua sintonia, né? E agora, a nossa próxima abordagem vai ser... Foram 3 pessoas que me perguntaram a mesma coisa. Então, como não houve essa questão de mais pessoas colocarem o seu desejo de imagem, eu primeiro priorizei aquelas pessoas que colocaram como desejo e as outras vão entrar como uma abordagem daquilo que pediram, certo? E aí, eu não sei se vocês também já fizeram essa pergunta aqui. Qual é o meu estilo? Como é que eu
como é que eu defino o meu estilo pessoal, né? E aqui foi Jaqueline Queiroz, Márcia Maria, que até que eu vi que está aqui também, e Adriana Mazola. Joia, Rebeca. Que bom. E tudo isso que a gente está falando aqui são formas de equalizar um pouquinho com aquilo que a gente pode trabalhar de uma forma aberta, porque todo mundo, no final das contas, tem particularidades que a gente não vai trazer aqui. E eu sempre penso uma coisa, eu não quero expor ninguém aqui de uma forma que a pessoa já chegou com a dúvida e saiu com ela e chateada porque, ai, nossa, ela falou isso. Então, tudo que eu trouxer aqui vai ser realmente para pegar o que você já tem de bom e a gente, elevar para se destacar, certo? Então, as meninas me perguntaram qual é o meu estilo, como é que eu chego nele, eu não consigo me encontrar, é muito difícil ver essa questão de definir o meu estilo pessoal. Então, uma das coisas que eu também gosto de falar é que, assim, os 7 estilos universais, né, o que é muito que a gente, se você jogar no Google, você vai encontrar, eles foram muito importantes, eles são importantes, mas eles foram mais importantes há algum tempo atrás. Hoje, o que eu entendo, né, desde que eu fiz o Style Int com Ilana, que até apareceu por aqui, que é minha mestra amada do coração, então, Ilana me mostrou que a questão do estilo pessoal, ele é uma característica que você pode olhar e dizer assim, me interessei, curti isso aqui, ou então, tenho mais disso aqui. Mas só para poder você se apropriar dessa informação como autoconhecimento. E não para poder você ficar dentro de uma caixinha de um dos 7 estilos pessoais, porque tem uma hora que você ou não cabe mais nessa caixinha, ou então você não consegue mais sair dela. Então, dentro dessa percepção, hoje a gente trabalha com os 30 universos visuais, né, que é do Style Int, como eu falei, e é um jeito diferente da gente entender que estilos universais e universos visuais, eles não são a mesma coisa. Primeiro porque, no caso do estilo pessoal, ele vai tentar colocar você para você pertencer a uma classificação, a um grupo, e você se entender melhor. Ok. E você define que, logicamente, ninguém é um estilo só, mas você faz aquele mix de intenções que você tem dentro daquelas abordagens e você se encontra. Porém, dentro dos 30 universos visuais, a gente trabalha com a intenção das pessoas. A gente trabalha com as preferências dela. Imagina se você diz para mim, eu acho que eu sou do estilo esportivo. Aí eu digo, tá certo. Então, se você é do estilo esportivo, a gente pode dizer que você poderia escolher essas 2 calças. Porque as 2 calças têm o estilo esportivo. Aí você, não, mas pra mim, a que eu mais gosto é essa daqui. Eu detesto calça mole. Calça de tecido fluido, ou calça que amassa, ou que me dá trabalho. Então, entende quando a gente fala da questão do estilo. A gente está muitas vezes se colocando numa percepção onde aquilo já está meio pronto, mas você nem sempre se encaixa com aquilo que você prefere. Então, dentro dos universos visuais, a gente vai falar sobre preferência, sobre o seu desejo, que é o que a gente está falando agora, e o que você, de fato, tem como algo que lhe desperta repetidamente o interesse, certo? Então, no caso, quando eu até coloquei aqui essas calças, eu vou dar outro exemplo. Eu gosto de camisa de botão, molinha e de cor. Aí eu, entendi. Se eu mostrar essas 2 blusas, vocês comprariam as 2? Percebe que, por mais que elas tenham intenções semelhantes, elas não entregam a mesma coisa. E aí, não adianta só chegar e dizer, eu gosto de camisa de botão, molinha e de cor. Não. Tem outras preferências que vão fazer com que você escolha essa ou essa. Então, percebe que quando a gente abre o olhar, com que a gente percebe a infinidade de coisas que estão dentro das nossas preferências para a gente fazer uma escolha, isso é muito mais interessante do que se encaixar em um grupo, né? Então, se destacar por aquilo que você gosta e você saber por que gosta, é muito mais interessante do que você pertencer a algum lugar, tá? Então, para isso, como é que a gente está olhando essa questão de estilos? A gente vai falar estilos como uma forma do que chegou aqui, tá? Mas, o que eu quero que vocês façam, que quem perguntou sobre os estilos, é assim, separa 5 peças do guarda-roupa que sejam, assim, as amadas. Sabe aquelas que você, assim, usa, repete, lava, já espera secar, opa, eu vou usar de novo. E, assim,
é algo que se você pudesse, ela assim que acabasse, você renovava e comprava um igual, pronto. Então é dessa aí que a gente está falando, por qualquer que seja o motivo. Qualquer. Pegue 5 peças suas e coloque na sua frente e aí a gente vai começar a analisar. Primeiro, essa peça que você ama, por que você comprou? Escreve aí. Quer dizer, aí não, né, que vocês não vão pegar agora e me deixar sozinha. Segundo, por que você usa tanto? Então, pensa aqui. Primeiro você escolheu isso, depois você escolheu, gostou e repetiu. E aí o terceiro, como se sente quando usa? Isso daqui traz uma outra forma de você olhar para a mesma peça, que se eu pergunto isso a uma pessoa, ela vai me responder coisas completamente diferentes do que essa. Então, começou primeiro sabendo por que comprou, depois porque usa tanto, depois como se sente quando usa, e aí, em uma palavra, se eu fosse vender para alguém que eu gosto muito essa peça, como eu a definiria? Então, é tanto na parte de consumir, quanto na parte de entregar. O que é que você falaria dessa peça? Veja que eu só pedi 5 peças do guarda-roupa. Quem vai ter 1000 peças no guarda-roupa ou vai ter 100, só vai tirar 5. E por que isso? Esse número, primeiro, desempata muita coisa, né? Qualquer número ímpar. Então, você vai ter condições de fazer a análise de peça por peça e você ter as suas respostas para poder você dizer, ah, entendi. Para mim, o item primordial é conforto, que não amasse, que seja uma peça que eu não pague tanto e que eu vá para tal e tal lugar. Então, percebe que a intenção de tudo isso é captar de você mesmo aquilo que você faz diante das suas escolhas. Então, a partir do momento que você percebe as suas escolhas, você sabe as suas preferências. E aí você começa repetidamente a incluir essas peças no seu guarda-roupa de forma intencional. E isso é o que a gente chama de estilo, pelo fato de você dizer, eu sei o que eu realmente gosto, em cor, em tecido, em modelagem, em pra quê, em porquê, certo? Então, essa é a percepção que a gente tem das nossas escolhas intencionais. Elas primeiro vêm do sentimento, daquilo que a gente traz, e depois a gente pega a entrega e a gente percebe porque ela está lá, certo? E aí tem um guarda-roupa não só inteligente, como um guarda-roupa que a gente olha para ele e diz assim, isso aqui tudo que se eu usar, eles estão trabalhando comigo como aliado, tá? Bem, gente, eu tenho tem muitas outras perguntas e respostas, mas eu não quero só ficar aqui trazendo, que eu acho que, assim, ajuda bastante, né? A gente trazer, às vezes, a percepção de uma outra pessoa para cá, você vai pensar também. Mas eu queria saber de vocês, esse tipo de formato é interessante? Isso daqui para vocês vale a pena? Tipo assim, funciona? Porque o que eu quero realmente aqui é trazer essa conexão para que o meu trabalho, ele seja, obviamente, para cada cliente que me contrata, que olha e diz assim, pronto, eu quero essa pessoa para poder conduzir até a gente chegar nisso, mas eu quero também tá trocando com quem está aqui, às vezes que não mandou a pergunta, se vocês têm alguma dúvida, senão a gente vai entender que isso daqui está funcionando e a gente vai trazer cada vez mais. Elis, eu não trouxe a sua resposta porque ela vai ficar para um segundo bloco, tá joia? Como eu estava falando, eu tentei trazer... Amanda, vamos ter um vídeo especial sobre cirurgia bariátrica, no caso sobre o pós de cirurgia bariátrica e toda essa construção que eu já vivenciei do que a gente entende, né? Como é que a gente se olha num dia e a gente está de um jeito e daqui a um tempo a gente já não consegue mais se enxergar tanto, e aí? Como é que a gente investe, né? Se a gente investe, como é que a gente se percebe, o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta. Tem muita coisa aqui realmente para contribuir, porque o que eu recebi depois da publicação que eu fiz foi show demais, foi muito legal, tá? Mas então, minha gente... Ai, que bom, vocês gostaram. Que coisa boa, coisa boa. Uma coisa que eu aprendi... Depois a gente vai falar mais sobre essa questão de traços comportamentais, traços de caráter, o quanto isso influencia quando a gente descobre, sabe? O que é que a gente como é que a gente funciona, o que é que faz bater o coração da gente, o que é que traz medo pra gente. E aí a gente trabalha de um jeito mais empático, sabe? É uma autoempatia. É uma forma de você, ao invés de ligar o seu carrasco interior, você diz assim, pode ir embora, que daqui para lá o que a gente tem realmente
é estar junto para poder fazer essa pessoa se destacar com o que ela tem de melhor. Então, eu tô muito feliz de estar começando que eu digo é a live, tá, gente? Vídeo a gente faz e, assim, dá umas cortadas, umas editadas, mas isso daqui é bem legal, gostei. Gente, obrigada a todo mundo que mandou sua pergunta e as pessoas que não receberam, a gente vai trazer mais aqui. Obrigada, Pana. Obrigada mesmo. Mas obrigada por você ter vindo aqui e deixado sua questão, tá bom? Pessoal, um beijo. Se der tudo certo, essa live vai ficar gravada 24 horas, tá bom? Beijo. Tchau.